Caros filhos, no dia de hoje, a Igreja celebra os santos anjos. Quando ouvimos assim falar, talvez imediatamente remonte à nossa imagem, na nossa mente, a imagem de São Miguel, a imagem de São Gabriel ou São Rafael, que há alguns dias celebrávamos. Mas a festa dos santos anjos custódios ou santos anjos da guarda, ela desde o século VII, em seu início, ela é celebrada em outro dia, não junto aos arcanjos, que na época eram celebrados também em dias diferentes, mas foi colocado um dia específico para estes anjos que a nós Deus entrega. Sabemos um pouco, talvez, das hierarquias. Existem 9 coros celestes, cada um dividido em trios, diante das hierarquias. Uma ligada diretamente à adoração do Senhor, outra diante do reger segundo a sabedoria e o delegar da vontade divina, e outros que cuidam especificamente dos homens. Dentre estes, aqueles que são os primeiros, ou seja, o nível mais baixo, vamos dizer assim, né? Não no sentido de grandeza, mas aqueles que são direcionados aos homens. Colocamos na contemplação de Deus os que têm a maior proximidade, e assim colocamos os maiores, os serafins, e aqueles que nos são colocados para nos guiar, os anjos da guarda. E desde quando? Desde o primeiro instante da nossa vida. Quando no ventre de nossas mães era fecundado e Deus assim soprava ali o sopro da vida em nós, naquele instante um anjo era delegado a nós para nos guiar, para nos direcionar. Mas infelizmente nós por vezes não ouvimos. Ouvimos na leitura do livro do Êxodo que tem este anjo a quem devemos ser obedientes. E quantas vezes não somos? Talvez tenhamos certa experiência com os anjos, pelo menos na infância. Quantos não rezaram o Santo Anjo do Senhor? Não pegaram uma imagem, uma estampa do anjo da guarda para rezar? Mas não é só isso. Os anjos, eles nos auxiliam. Quando vemos os santos, vemos que tantos tiveram esta experiência. Essa experiência com o seu anjo da guarda. E por vezes eles nos acodem quando mais necessitamos. Um santo em particular, São José Maria, ele teve uma experiência com o seu anjo da guarda. Certa vez, diante da sua vida, em meio à perseguição, da Guerra Civil Espanhola e de tantas coisas, ficou sem ter como ter um despertador. E tinha que fazer várias tarefas, acordava muito cedo, então pediu ao seu anjo da guarda que o despertasse. E sempre, e por isso carinhosamente, chamava-o de seu relógio, pois a hora certa, nem mais, nem menos, acordava. Por vezes necessitamos lembrar de algo e de repente aquilo vem. Pode ser que seja o nosso anjo que intercede ali, nos lembrando aquilo que necessitamos. Então, o anjo da guarda, ele é o nosso protetor, nosso guia. É ele quem o Senhor envia para nos puxar as orelhas quando necessitamos. A graça de, por vezes, quando estamos tanto tempo fora,
vermos a necessidade desta cura interna da nossa alma e assim retornar. Por vezes, quando estamos meio amuados, vemos a necessidade de rezar. É o nosso anjo que vai nos guiando. E por isso é necessário que nós aprendamos a crescer em amor a Ele. Não só como alguns que têm essa experiência do anjo da boa vaga, porque pede auxílio para conseguir vaga, principalmente em São Gonçalo, Niterói, que é bem difícil. Mas, mais do que isso, para conseguir aquilo que mais necessitamos, pedir a Ele. Por vezes, diante de uma conversa difícil com alguém, pedir ao anjo que já vá preparando aquela pessoa. Por vezes, diante de uma necessidade para podermos estar mais, nos empenhar mais, pedir que esse anjo, nosso anjo, possa nos auxiliar, nos conduzir, para estarmos mais na presença de Deus, ter mais esta disposição de como Ele contemplar o Senhor. E principalmente, aprendermos que Ele aqui está conosco. Na Santa Missa, há um filme infantil que mostra um pouco disso. Quando começamos a Santa Missa, que tem a oração coleta, sabe aquela intenção que nós temos e que por vezes não é lida, até porque não necessita? É o nosso anjo que a leva a Deus. Por isso, aprendermos a colocar nossa intercessão, aprendermos a falar com este bom companheiro, este bom amigo que o Senhor nos coloca, para aprendermos a fazer, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Ele está ao nosso lado para isso, para nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Está ao nosso lado para nos conduzir a fazer a vontade do Senhor. Que possamos nós, como apresenta a liturgia de hoje, a sermos dóceis. A sermos dóceis e nos deixar ser conduzidos, como apresenta o livro do Êxodo. Sermos dóceis e sabermos ser pequenos, como apresenta o Santo Evangelho. Aprender a ser como crianças, para assim podermos verdadeiramente escutar e ir ao Senhor, para podermos, diante da pureza, da simplicidade, poder adorar assim o Senhor. Que os santos anjos possam nos conduzir sempre mais a esta proximidade, a este amor, a esta simplicidade daqueles que sabem ouvir e corresponder. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.